Fala galera, Noviti Mengão aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. A casa caiu, o MP foi atrás dele, Marcos Braz arruma problema na justiça e Flamengo descobre. O Flamengo viveu momentos de crise dentro e fora dos gramados em 2023. As trocas no comando técnico da equipe carioca, os tropeços nas disputas por título e os frequentes conflitos internos entre jogadores e integrantes da comissão técnica. A temporada ainda nem acabou e parece que a nação segue tendo surpresas. Para quem achou que a briga envolvendo o dirigente Marcos Braz e um torcedor acabaria sem consequências, não foi bem assim. A chegada de Tite até melhorou o clima no Rio de Janeiro, dando nova perspectiva para a nação de que é possível voltar a conquistar taças. Porém, alguns problemas do passado voltaram à tona nesta quarta-feira, 18. Segundo o jornalista Diogo Dantas, do jornal O Globo, o Ministério Público pediu que o vice-presidente Marcos Braz seja autuado por lesão corporal ao torcedor Leandro, com quem se envolveu em uma confusão no mês. Ministério Público do Rio de Janeiro pede que Marcos Braz, do Flamengo, seja autuado por lesão corporal contra torcedor. A promotoria também pediu o arquivamento das acusações contra Leandro, torcedor rubro-negro que foi agredido. O documento diz que após a análise das câmeras de segurança do shopping e os depoimentos prestados, ficou comprovado que Marcos Braz e Carlos André, amigo de Braz, perseguiram Leandro em um corredor do shopping e o agrediram com socos e chutes. A manifestação também afirma que não foi comprovado que Leandro fez qualquer tipo de ameaça a Braz ou sua filha, informou o jornalista Diogo Dantas. Enquanto o caso não vai para frente, a torcida do Flamengo espera que Tite comece com o pé direito nesta quinta-feira, 19. O duelo contra o Cruzeiro vale também para o rubro-negro se reaproximar do Botafogo na tabela do Brasileirão. Atualmente, o mais querido está a 11 pontos do líder e a 2 do vice. Grêmio e Palmeiras seguem empatados com o time do Ninho do Urubu, que tenta ultrapassá-los. Rolou agora, foi confirmado direto dos bastidores do Flamengo. A real condição de Arrascaeta para o jogo contra o Cruzeiro é revelada. O Flamengo irá enfrentar o Cruzeiro na quinta-feira, 19, às 19 horas no Mineirão. Diante da temporada ruim em 2023, o mais querido anunciou Tite para tentar salvar o que resta da temporada. Devido à data FIFA, ele teve um tempo maior para implementar as suas metodologias no time carioca. O jogo contra o Cruzeiro será a grande estreia de Tite comandando o Flamengo nesta segunda-feira, 16. O treinador deu sua primeira entrevista coletiva de forma oficial. Atualmente o rubro-negro ocupa o quinto lugar com 44 pontos, mesma pontuação que Grêmio e Palmeiras, terceiro e quarto colocado, ficando atrás do Bragantino por 2 pontos, o vice-líder e 11 pontos a menos que o Botafogo que lidera o torneio. Com alguns jogadores que estavam em suas respectivas seleções, o treinador teve o retorno deles. Arrascaeta e Gerson foram os últimos a chegarem ao CT Ninho do Urubu. O jogador brasileiro foi chamado por Fernando Diniz, estava no Uruguai na derrota do Brasil nesta terça-feira, 17. Mas já chegou e foi direto ao centro de treinamento, onde treinou normalmente e deverá ser titular contra a Raposa, conforme informado por Vene Casagrande. O jornalista também falou sobre Arrascaeta. Segundo ele, é provável que o atleta, diferentemente de Gerson, fique no banco de reservas contra o Cruzeiro. Recém-recuperado de lesão, Arrascaeta não treinou normalmente, caso seja relacionado para a partida. É provável que fique no banco de reservas e possa ser acionado durante a partida. As cartas falaram isso, vai deixar a nação enlouquecida. Vidente bate o martelo e faz previsão incrível sobre estreia de Tite no Flamengo. Na próxima quinta-feira, 19, o Flamengo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro após a parada para a data FIFA e com estreia. O treinador da seleção brasileira nas Copas do Mundo de 2018 e 2022, Tite, vai enfim debutar pelo rubro-negro do Rio de Janeiro, em partida contra o Cruzeiro fora de casa. Há uma expectativa muito grande dos torcedores em cima do trabalho dele no Mengão. Muitos torcedores acreditam que o comandante possa levar o mais querido a um lugar muito diferente do que foi até agora em 2023, com o português Vitor Pereira e com o argentino Jorge Sampaoli. O pensamento é que ele pode levar o time de volta às glórias dos últimos anos e ainda a esperança que a equipe possa alcançar o Botafogo, hoje 11 pontos à frente, para conquistar o Brasileirão. Pensando nisso, o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas no YouTube, resolveu fazer uma previsão a respeito do primeiro desafio de Tite sob o comando do clube carioca. Se depender das cartas, a nação vai ver seu treinador começar com o pé direito. Segundo ele, o Malvadão vence. Vejo um Cruzeiro com uma proposta muito boa no jogo. Um Cruzeiro tentando dominar o Flamengo, mas encontrando muitas dificuldades. O Flamengo também terá, mas vejo seu meio-campo trabalhando bem e com algumas oportunidades dentro da partida, disse. O confronto entre Cruzeiro e Flamengo está marcado para acontecer a partir das 19 horas, horário de Brasília, no estádio do Mineirão. Tite ainda terá um treino para definir a equipe que vai entrar em campo e vale lembrar que Gerson e Arrascaeta, que estavam com suas seleções, são dúvidas. Assim, uma provável escalação tem Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Pulgar e Gerson, Vitor Hugo, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Pedro, Gabigol.
Opinião: Landim precisa agir, tem que ser a prioridade. De La Cruz deita em Fernando Diniz e reforça a necessidade do Flamengo. O Flamengo atravessa um período de alta expectativa. Afinal, depois de passar por 2 treinadores que fracassaram no comando do time em 2023, a chegada de Tite deu um novo ânimo para a reta final da temporada. Por mais que ainda tenha 12 jogos pela frente, o principal objetivo do mais querido é terminar entre os 4 primeiros e garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Dito isso, Tite realizará sua estreia diante do Cruzeiro e a reta final de ano servirá como uma espécie de laboratório, justamente para que ele comece o ano de 2024 com uma base já montada. Ademais, além dos nomes do elenco atual que poderão permanecer, Adenor também poderá opinar nas novas contratações da equipe, que devem acontecer nas próximas janelas. Vale a pena ressaltar que o rubro-negro não vai poupar o caixa e deve gastar entre R$ 300 e R$ 400 milhões só em contratações. Assim, um nome que voltou à pauta flamenguista foi o de Nicolás de la Cruz, meia uruguaio que foi destaque no jogo de ontem contra a seleção brasileira. O jogador do River Plate, Argentina, marcou o segundo gol da vitória por 2-0 e voltou a ter seu nome ventilado por torcedores. Também é interessante deixar claro que ainda antes da partida, já havia sido veiculada a notícia de que o Flamengo deve fazer uma nova investida pelo atleta. Posto isso, a partida de ontem, 17, deixou claro que ele precisa ser uma prioridade no mercado. Não somente pelo gol, mas pela alta intensidade aplicada em campo, algo que é uma necessidade no time do Fla. Vai acontecer isso, está confirmado em Belo Horizonte. Palmeiras apela por Bruno Henrique e força a decisão do Flamengo. O Flamengo sabe que precisa tomar atitudes drásticas depois de um 2023 bem complicado, recheado de vexames e desgostos ao torcedor. Em decorrência disso, a diretoria não quer perder tempo e vai resolvendo situações que já podem ser finalizadas, como por exemplo a renovação de contratos que estão encerrando ao final deste ano. Um dos casos envolve Bruno Henrique, tratado como um dos principais jogadores do atual elenco. No entanto, um grande problema surgiu. O Palmeiras deu uma nova cartada em busca de um chapéu pelo craque, abrindo os bolsos e sinalizando com a possibilidade de um contrato de 4 anos, até o fim de 2027, mantendo os valores oferecidos ao jogador inicialmente. Sendo assim, a diferença da nova oferta é que os paulistas teriam mais um ano de contrato para diluir as luvas que foram oferecidas para o atacante, que completará 33 anos em dezembro e deseja um acordo de pelo menos 3 anos junto ao rubro-negro para permanecer, mas os cariocas, ao menos até o momento, ofertaram apenas 2. Dessa forma, uma notícia vazou nesta quarta-feira 18 de acordo com a apuração da ESPN. A diretoria flamenguista marcou uma nova reunião com o staff do atacante, justamente após essa proposta astronômica de Leila Pereira. O encontro será em Belo Horizonte entre hoje, 18, e amanhã, já que o clube estará na cidade para o jogo contra o Cruzeiro pelo Brasileirão. E você, torcedor? O que acha da saída de Bruno Henrique no Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.